É muito importante, no momento em que se encontra o Ocidente, ser capaz de rejeitar o fatalismo e o pessimismo inativo. Entre alguns dos que se situam politicamente nos campos que estão despertos para o processo de subversão e destruição começado no Ocidente com o desfecho da Segunda Guerra Mundial, há uma tendência para um cinismo e um desânimo que conduzem frequentemente à resignação e ao abandono, com um segundo efeito nocivo de contágio de outros. Não há nada a fazer, é irreversível, todas as alternativas são oposição controlada. Todos ouvimos a miúdo este tipo de posições de alguns dos nossos amigos e companheiros. Mas é preciso compreender que essas posições, ainda que sejam compreensíveis para aqueles que têm noção da dimensão do estrago causado nas nossas sociedades e do mal que ainda está por vir, não devem ser aceitos como uma fatalidade. Há coisas a fazer, a situação não é irreversível e há muitas alternativas que não são oposição controlada, são apenas, nesta altura, a oposição possível. O que há a fazer cabe a cada um individualmente na medida das suas disponibilidades e capacidades, e, por pouco que seja, o que pode ser feito é importante, nem que seja apenas ir despertando outros para a destruição que se abateu sobre a Europa. Só isso pode já ter um importante efeito de contágio positivo. Também é preciso entender que o ponto a que se chegou não é irreversível, e a história dá-nos essas lições. Nem as tendências demográficas são estáticas e definitivas, nem os regimes políticos duram para sempre. A história é cíclica e está sempre em aberto e dependente das capacidades de uns poucos homens com visão e poder para atuarem. E algumas das alternativas político-partidárias que vão surgindo não são necessariamente oposição controlada por não dizerem tudo o que gostaríamos que fosse dito. É preciso compreender que alguns desses movimentos políticos estão a operar num quadro cultural, sobretudo, jurídico, altamente adverso que tem de ser rompido de forma gradual. Quando escrevo isto não peço a ninguém que se refugie num mundo de fantasia ou ignore a extrema gravidade do que está a acontecer no Ocidente. É preciso obviamente ser capaz de olhar para a realidade e perceber que ela é sombria. E mais, as coisas ainda irão piorar e não vale a pena haver ilusões quanto a isso. Mas isso não significa um fim definitivo, significa apenas que passaremos por uma fase difícil que terá de ser rompida para que depois as nossas nações e os nossos valores possam ressurgir. E quando ressurgirem é provável que venham sob novas nomenclaturas e formas exteriores. A tendência para achar que as alternativas políticas apenas valeriam o nosso empenho se apresentassem de imediato uma visão de sociedade absolutamente coincidente com a nossa é inconveniente, até porque impede que trabalhemos para moldar e reorientar algumas dessas onde pode valer a pena investir. A regressão nas nossas sociedades desde meados do século passado foi de tal magnitude que a sua regeneração não é passível de ser feita de uma só vez. As estruturas de poder foram ocupadas pelos inimigos da Europa, os quadros jurídicos impõem constrangimentos legais substanciais e a própria população passou por um largo processo de formatação que a impede de conseguir compreender a ação de alguns lobbies e algumas questões disruptivas mais avançadas e sensíveis. Compreender estes constrangimentos é relevante para saber também o que pode ser feito em cada momento. O importante não é percorrer uma enorme distância numa só viagem, mas começar a dar passos na direção certa, porque o caminho faz caminhada e as primeiras distâncias são curtas. Por isso importa celebrar as pequenas vitórias, os candidatos políticos que de algum modo impõem pequenas disrupções nos aparelhos de Estado ocupados, que de algum modo desmascaram a máquina de propaganda dos média, que contribuem para que o povo conheça a politização das escolas e da cultura. Celebrar as pequenas vitórias é importante na política como nas nossas vidas pessoais. Dá ânimo, motiva e mobiliza, ajuda a ultrapassar o fatalismo e a criar a energia para novas obras. O sistema global subversivo quer-nos derrotistas e resignados. Rejeitem isso. É o primeiro passo para romper as paredes do Matrix.